Oi, pessoal, vamos mandar o convite então para o Frederico Paniago. Ele é ele é o nosso participante aqui na nossa live sobre o Aí, despertar de Richard, talentos. Aí, garoto, que desespero! a minha internet estava um pouco falha aqui. Você tá onde? Você tá em Campo Grande? Peço desculpa pro pessoal. Eu estou em Maringá. Ah, você tá em Maringá. Olha só. É, Que bacana, que bacana. Então, fiz uma introdução aí, falei um pouco a respeito de você, Frederico, falando da sua jovialidade, né, e o seu trabalho aí na questão do segmento, né, rural. E também, sim. assim, queria destacar, né, que você teve uma infância toda na área rural e depois foi para a cidade, fez faculdade, fez vários cursos, né? Contabilidade, Direito e Administração de Empresas. É isso? Isso. Isso, É, exatamente. na verdade foram alguns propósitos assim. Quando eu era novo, eu tinha 15 anos. Um dia eu falei para minha mãe que eu não queria mais estudar. E como nós temos a cultura, né, do agro, minha mãe falou: beleza. No centro de Campo Grande tinha uma loja bem grande, agropecuária, e minha mãe falou para mim: vamos lá chamava Com Leite. E vamos lá na Com Leite? E aí eu falei: vamos. E aí chegamos na Com Leite, ela falou que ela ia me dar um presente. Já que eu não queria estudar, ela me deu um balde, uma foice e uma enxada. E falou para mim: vai para a fazenda trabalhar, né? E aí eu fiquei uma semana lá. Eu achei que eu ia, né? Falei, não vou fazer nada lá. E me colocaram no serviço. Com uma semana, na época não tinha celular, eu mandei um bilhetinho para ela pelo leiteiro, que era a pessoa que ia, tinha acesso direto sempre na propriedade, que ele ia buscar leite e tal. Mandei um recadinho para ela: eu quero estudar. E aí foi quando eu voltei para a cidade, ela falou, não, então vamos estudar. E aí foi quando eu comecei a estudar. E aí eu Que trabalhei muito tempo bacana. numa instituição financeira. E nessa instituição eles sempre cobravam de Po- que nós estivéssemos estudando. Posso só te interromper um minutinho, Frederico? Olha, Primeiro, como eu saí e voltei, eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo. Acredito que nós temos pessoas aí de Itu, da Turquia, de Istambul, Ayhan Çağlar, diretamente sejam falando conosco. bem-vindos. Ana Karim, que inclusive está na sala ao lado aqui hoje. E estamos todos aqui. Maria Helena, um beijão. Mariana, galera toda. Pessoal, e hoje nós estamos aqui com esse cara sensacional que vai contar. Você viu que ele gosta de conversar, né? Que vai contar um pouco Fala da sua pouco. trajetória. Fala pouco, né, Frederico? Mas primeiro, nessa questão toda, como foi sua infância, já que você está falando da sua mãe? Ó, Richard, minha infância foi um pouco. Foi muito boa, eu não posso falar que foi ruim. É, Foi muito boa, mas assim, eu tive algumas situações familiares que penderam sempre para que eu acabasse, de certa forma, crescendo muito rápido. Isso, nós éramos três filhos, né? Eu sou o terceiro filho, então eu sou filho de primos, meus pais são primos, tá? E aí, antigamente tinha muito esses casamentos, né? E aí, quando minha mãe tinha, mais meu pai, 7 anos de casado, eles acabaram adotando uma menina. Essa menina, ela tinha 8 anos de idade, e logo em seguida engravidaram da minha irmã, logo em seguida de mim, e separaram, né? E quando eu nasci, a minha irmã mais velha, ela tinha 8 anos, né? A adotiva. E eu tinha com a biológica 1 ano e 4 meses de diferença. Quando eu tinha 8 anos, eu descobri nós começamos a descobrir que eu e minha irmã nós tínhamos incompatibilidade de genes, devido aos nossos pais serem primos. Com 16 anos, a minha irmã mais velha conheceu drogas, né, dentro de escola, na época, era muito pouco conhecido, muito pouco fomentado até a questão de drogas, e acabamos perdendo ela para as drogas, né? E 2 anos depois, isso em 1990, 2 anos depois, a minha irmã biológica descobriu um tumor de ovário, né? Onde nós fomos para fora para tratar, houve alguns erros médicos em Campo Grande,
E nesse período eu também descobri que eu tinha um problema genético também no testículo. Né? Então, assim, minha irmã tinha no ovário e eu tinha no testículo. E acabamos indo para São Paulo e minha irmã fez o tratamento dela todo em São Paulo e acabou não resistindo, tá? Então, minha irmã com 14 anos, a biológica, daí veio a falecer em 95, né? E eu fiquei sozinho. Nesse estar sozinho, a gente aprende muita coisa, Sim. né? Ao mesmo tempo que foi me cobrado muita coisa, no sentido de ser filho, a minha carga de responsabilidade sempre foi muito pesada, muito forte, né? Nesse sentido, e inclusive de ser o único filho, né? De pai e mãe. E por meus pais serem primos, a minha família é muito pequena, né? E meu pai, ele foi uma pessoa que hoje ele já não está mais entre nós, mas ele não foi um pai presente, né? Então ele não acabou sendo um pai, por mais que ele tivesse toda a possibilidade e oportunidade de ser um pai muito presente nas nossas vidas, ele não foi. E eu fui criado por um padrasto, certo? Sim. E que minha mãe tinha um marido, né? Conviveu com ele 35 anos. Hoje eu tenho 39 anos, e foi essa pessoa que me mostrou e me demonstrou todo é, o papel que um pai deveria desenvolver, né? E então, assim, eu fui. E aí eu acabei que, no decorrer, eu casei muito novo, eu entrei, comecei a trabalhar muito novo, na verdade eu comecei a trabalhar escondido dos meus pais, né? E meu primeiro emprego, eu gosto muito de falar, foi no depósito das lojas Riachuelo, tá? Eu tenho Olha muito só. orgulho de ter trabalhado nessa loja. Eu Eu trabalhei na tive Riachuelo um também. apoio. Então, eu trabalhei no depósito mesmo, carregando caixa. Olha Então, só. assim, com isso, eu conseguia mostrar que eu não era aquele filhinho de papai, que eu não era aquele bebilozinho, vamos dizer assim, né, por ser filho único, etc e tal. E eu sempre fui muito seguro, né? Então, assim, na época, meu pai, ele era obrigado a pagar uma pensão alimentícia para nós, para mim, né? Ele pagou essa pensão, pagava, e eu tinha meu salário e tinha mais uma mesada da minha mãe. E aí foi, desde muito novo, eu já comecei a empreender, né? Então, eu E- acabei tendo uma evolução profissional muito grande. sim. Dessa empresa, eu fui para uma outro braço da empresa, que era uma assessoria jurídica, fiz meu estágio de faculdade no Sebrae, e depois eu entrei na instituição financeira, onde eu fiquei bastante tempo, né? Que é, Foi no Bradesco, que é tá? importante até destacar, né, Frederico? Você mesmo, né, tendo uma família, né, conceituada aí no setor agro, aí lá em Campo Grande, né, que você não está em Campo Grande, você está no Paraná, né, essa semana. É, Sua mãe, então, teve essa visão de fazer você dar valor à vida mesmo, entender que tudo é luta olha, e eu te acho, colocou para trabalhar. Ou você que quis, não, eu quero ir é, trabalhar, mãe, eu você acho, fala. não, não, não. É assim. Eu acho que a minha mãe ela é uma pessoa, ela não teve estudo, né? Mas ela é uma pessoa que, com a ignorância dela, eu falo que ela foi muito sábia na condução, até mesmo comigo. Por quê? Porque nós tivemos problemas. A mesma criação que eu tive foi a criação que minhas irmãs tiveram, né? E, de certa forma, minha mãe teve que evoluir e teve que se multar para uma nova criação, devido aos fatos que aconteceram na trajetória com as minhas irmãs. Sim, E quando ela me disse, vai para lá trabalhar, eu eu achei que eu ia ser um mandãozinho. Quando eu vi que eu não ia ser, eu pulei fora e falei, vou estudar, é mais fácil estudar. Então ela me deu uma opção, certo? Eu acho que isso, assim, ela não disse não, você não vai, você me obrigou a nada. Ela me deu a cartada e falou para mim, se você não quer estudar, ok, você vai trabalhar, certo? E aí foi que eu falei, não, eu quero estudar. E aí foi quando eu voltei. E aí, assim, meu pai, voltando só na fala do meu pai, por eu ser filho único, eu acabei não tendo muito contato com ele, mas assim,
Posteriormente, eu acabei já tendo muito contato com ele depois que minha filha nasceu, né? Eu casei com 24 anos e, e aí eu tive uma filha, né? Tenho uma filha, para mim é maravilhosa, é um grande presente. E aí depois disso que eu tive contato com meu pai. E desse contato com meu pai, é, eu passei a não ter mais um pai, eu passei a ter um filho, né? De 60 anos, né? Meu pai, nessa época, ele tinha 60 anos aí. E foi quando eu tive 3 anos de relação com meu pai, muito bom, muito tranquilo, muito em paz. E aí meu pai veio a falecer. Meu pai infartou, teve um infarto fulminante, né, na minha frente e veio a falecer. Então, assim, eu sempre batalhei. Falando de emprego, falando de vida profissional, eu acho que nada impede de todos terem uma vida profissional boa, desenvolver uma carreira muito tranquila e, assim, ser muito bem remunerado. Basta você querer, tá? Eu acho que o interesse de cada um é que vai mandar muito. Não adianta eu ser forçado, eu ficar empurrado, eu chegar para trabalhar na minha empresa ou na empresa que eu sou funcionário e tá lá desmotivado. Tá? Eu tenho uma finalidade que eu estou trabalhando. Eu Sim. sempre fui muito assim. Em todo o processo seletivo, quando eu participei, eles perguntavam por qual motivo que você veio buscar emprego nessa empresa. Eu sempre fui muito tasto, pelo salário, né? Então eu não vim porque eu não conheço sua empresa, eu não vim porque sua empresa é bonita, eu não vim porque sua empresa é isso, é sua empresa. Eu vim pelo salário. Então se eu sou pago para trabalhar e bem remunerado, eu vou desenvolver o papel que eu sou pago para fazer. E hoje, desde o ano passado, na verdade, né, em janeiro de 2020, a minha mãe separou do marido e por ela ser já uma pessoa da 70 anos, ser idosa e tal, nós temos uma propriedade rural em Mato Grosso do Sul e eu acabei optando em recomeçar em uma nova atividade. Por quê? Eu fui criado em fazenda, fui criado no meio do agro. Eu sou neto de pecuarista, então assim. Mas para mim a propriedade, fazenda, sempre foi final de semana, sempre foi lazer, sempre foi meio de extravasar tudo que eu passava na cidade, né? Meu estresse, todo aquele cotidiano estressante de cidade. E eu acabei me fechando. Eu tinha um escritório imobiliário e eu acabei fechando esse escritório e indo para a fazenda, né? E para mim foi muito difícil, porque hoje, com 30 e... Eu, na época, com 38 anos, recém-feito 38 anos, com a minha independência profissional, morando sozinho há zilhões de anos, que eu sou divorciado tem 5 anos. Então, assim, já independente desde os meus 19 anos de idade, sempre morei sozinho, e voltar a morar com a mãe, né? Sim. E voltar a trabalhar, então assim, eu trabalhando tipo, sendo mãe, patroa e ainda morando junto, né? Nossa. E isso para mim foi muito difícil. Então assim, nós somos duas pessoas de personalidades muito fortes, né? Minha mãe tem uma personalidade muito forte, eu tenho uma personalidade muito forte, e só que eu sou muito prático. Eu sou muito ágil no quesito negócio e praticidade. Eu gosto de inovação, eu gosto de tecnologia, e eu sempre estou buscando essas tecnologias, essas situações para que nós possamos implementar. Até por quê? Porque quem vai tirar proveito de tudo isso somos nós mesmos, né? Com a Sim. praticidade, com a agilidade e justamente pelo retorno financeiro, né? Sim. Eu sempre escutei muito da minha mãe que ela falava assim: você é muito dinheirista. E eu sempre falei para ela assim: engano quem fala que dinheiro não traz felicidade. É. Traz muita felicidade. Basta você saber lidar. Porque qualquer sentimento e qualquer situação você tem que dosar, né? Tudo que é demais, né, é ruim, tudo que é de menos também faz falta, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que busquei de todas as formas corretas, vamos dizer assim, né? Claro, claro. Angariar dinheiro. Então, eu sempre gostei muito. Tá? E o dinheiro, você sabe que
você começa a criar outras alternativas, outros braços, né? Então, eu acabei montando uns projetos dentro da propriedade, acabei fomentando uma ideia que lá atrás, quando eu fiz meu estágio de faculdade no Sebrae, se pautava muito o quesito da agricultura familiar, né? E no Sebrae Mato Grosso do Sul. E eu acabei hoje, né, trazendo isso para mostrar até mesmo que nós temos capacidade, nós temos condições hoje de fomentar, seja numa grande propriedade, seja numa pequena propriedade, recursos, né, para sustentabilidade familiar e até mesmo para que a gente possa rentabilizar isso de forma em espécie, dinheiro, né? Então, hoje, do ano passado para cá, eu fiz uma mudança muito grande. Eu arrendei praticamente 90% da propriedade para a lavoura, até porque nós estamos com uma dificuldade muito grande no mercado, né, no agro, né, com a questão de mão de obra. Nós não temos mão de obra e hoje o agro ele precisa sim de mão de obra qualificada, tá? Eu não Porque as posso pessoas. colocar qualquer pessoa. É, até porque, né, Frederico, as pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade, né? Como você É. fez, e agora você Então, está retornando para o campo, né? assim, uma coisa que eu acho muito engraçado, sabe, Richard, que agora, nessa pandemia, parece que o mundo descobriu que precisa se alimentar. Uma coisa muito tácita que sempre existiu. Todo mundo precisa se alimentar. As pessoas falam assim, puxa, mas subiu muito. Lógico, a busca pelo alimento, incessantemente, pela estocagem de alimento, nessa época de pandemia, ela ficou muito grande. Então, nós Sim, temos hoje, para você ter uma noção, eu lido com o mercado lavorista já tem 10 anos. Então, no último ano e meio, eu já tenho provisão de vendas de safras futuras, coisa que a gente não tinha no passado. Era muito sim, pouco. Existia, mas não era com a agressividade que hoje o mercado está buscando, já que nós façamos essa venda para o mercado futuro. Então, assim, tudo isso em relação à procura, né? Em relação sim. à demanda mesmo que a gente está hoje mundialmente falando em relação ao alimento. Então, assim, quando eu fui para a fazenda, que eu voltei para a fazenda, eu tive um problema muito sério. Por quê? Porque, primeiro, que eu queria não só profissionalizar a minha turma lá na fazenda, né, os empregados, como eu queria transformar a empresa familiar que andava naquele ritmo. é, é, Minha mãe sempre fala assim: tá bom, tudo tá bom, sabe? Não, mas tá bom. Mas eu falo, mas não tá bom. Vamos pro papel, vamos colocar no papel, vamos tabular dados, vamos colocar na planilha, vamos ver se isso é rentável, vamos ver se isso não está dando prejuízo. Mas meu pai fazia assim. Ela sempre Sim, fala muito assim. Meu pai fazia assim. Então, mas seu pai fazia isso, né, tipo, há 40, 50 anos atrás. Então, temos que atualizar, nós temos que atualizar, fazer essa atualização. E eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu não tenho vergonha. Então, se eu sim, precisar pedir ajuda, seja para qualquer área, qualquer profissional, eu busco essa ajuda. Eu busco tentar entender primeiro, para que depois eu possa estar implementando lá em casa. E aí eu transformei a nossa propriedade numa empresa, né? Assim, literalmente virou empresa, né? Então nós temos as segmentações que nós temos lá, de grãos, nós temos os animais hoje de produção que nós antigamente se produzia, minha mãe fala muito assim, nós temos que ter fartura, sim, mas hoje a minha fartura ela é comercial, tá? Então assim, eu antigamente se tinha porcos no chiqueiro para consumo, hoje eu tenho porcos no chiqueiro para consumo e para comercialização, para certo? comercialização. Sim, e tudo para mim, eu acabei montando um projeto dentro da propriedade que ela está se tornando autossustentável. Então, assim, hoje como o mercado está buscando muito a questão orgânica, né, as pessoas, e até mesmo pelo meu histórico que eu tive em família, de problemas com câncer, de problemas, né, a gente acaba vendo que tudo pode ser interferido na questão alimentar.
Então, tudo meu é orgânico. Inclusive, meu adubo que eu produzo hoje dentro da propriedade para colocar no meu pasto, para o gado comer, é totalmente produzido dentro da propriedade, que é a primeira base, foi que eu fiz dentro da propriedade. Eu tirei aquele chiqueiro antigo, de madeira, aquela coisa arcaica, aquela coisa que é utilizado, acredito que em muitas propriedades, e acabei fazendo uma mini granja. Dessa mini granja, todo mundo fala para mim, mas o investimento é muito alto. Eu falava, mas a rentabilidade que ela vai me oferecer, ela vai se pagar. Por quê? Porque eu parei de comprar adubo, vamos dizer assim. Sim. O estrume dos porcos que é produzido nesse chiqueiro, eu capto tudo ele para jogar nos meus piquetes, certo? Isso que eu achei Então, super assim, interessante, ou seja, é aquele ciclo, né? De é, autoaproveitamento, né? é, é. Tudo se aproveita, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Assim, as pessoas, o ano passado, eu sempre, por mais que eu seja criado no agro, eu sempre tive uma cultura, acho que um pouco arcaica, porque eu escutava muito quando se falavam assim, aquele frango de granja, aquele frango é puro hormônio. Aquele frango, eu não Sim, sei se você já escutou isso, né? As pessoas têm essa cultura de falar. E, de uma certa forma, eu olhava as galinhas lá em casa e falava assim, meu Deus, mas tem um monte de galinha, mas tudo pequenininha, tudo miudinha, tudo estranha, tudo aquelas galinhas, né? sim. Eu falei pra minha mãe, não, a gente precisa investir nisso aí. E minha mãe virou e falou para mim, mas investir em galinha? Né? Eu falei, investir em galinha, né? Também pode ser um produto rentável. Tudo é renda, tudo a gente tem Sim. que olhar com os olhos de que possa gerar não só a fartura para consumo interno, mas também para comercialização. E aí foi quando eu comprei uma chocadeira e fiz o investimento de alguns ovos, de uma raça de galinha. São uma raça gigante, ela é totalmente, em questão de altura, ela é bem alta. E eu acabei falando, puxa, mas eu queria carne, eu quero um frango carnudo, eu quero aquele frango suculento, que é aquele frango de granja. E aí eu peguei e fui atrás. E eu falei, mas aquele frango, ele é puro hormônio, né? Eu tinha essa cultura, ele é puro hormônio. E eu fui atrás. Quando eu cheguei no zootecnista até, que mexia com a parte de frangos, e eles foram me explicar, né? Ele e um veterinário na loja. E eu falei, vou comprar uns pintinhos desse para eu quero fazer um teste. Deixa eu molhar o bico, porque a garganta seca, que eu falo pouco. E Você não aí, precisa nem fazer eu, pergunta, né? Eu fiz toda uma sequência de perguntas, não fiz... começamos a pode conversar falar aqui, então, né? pode falar, não te atrapalho não. E Não, eu quero, aí, Richard, eu quero até reforçar aí te interromper um pouquinho, Frederico, e dizer nessa questão de você não pensar na casinha, né, fechado, isolado, é pensar no além. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo isso, até por conta desse momento pandêmico, isso tem nos forçado a nos reinventar. E para nos reinventar, nós precisamos pensar no que ainda existe de mercado, de segmento, de inovação, o que as outras pessoas não estão fazendo, né? Porque é muito fácil você pegar ali um caminho ali e seguir o que o outro está fazendo. Não. O eu não legal sei se mesmo você já escutou, é nós nos desafiarmos, né? E buscarmos eu não, segmentos, ideias em que ninguém está fazendo. E isso eu acho muito legal, por isso que você está aqui participando hoje, você já tinha me contado essas histórias, um pouco dessas histórias, que você vai assim, você pensa no que outras pessoas não estão fazendo. Isso é muito legal. Você vai de inovar, de criar coisas novas. Mas pode falar, Frederico. na verdade assim, Richard, antigamente, como eu falei para ti, eu tenho 39 anos, então assim, a minha cultura já, dos meus pais, para mim, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Tem que ter diploma, tem que ir para o escritório, tem que E o que acontece? Nós temos que acompanhar o momento, nós temos que nos atualizar. Então, hoje, como eu falei para você, eu gosto muito de ganhar dinheiro. O que estamos hoje produzindo? Eu poderia falar para você assim: eu vou fazer uma faculdade direcionada na saúde ou educação, que eu nunca vou ficar desempregado. Né? Como eu tenho a oportunidade, né, de ter
uma propriedade rural, eu falei, eu vou fazer melhor. Então eu vou produzir alimento, porque as pessoas nunca vão deixar de se alimentar, né? As pessoas, é algo que, assim, ela pode até hoje não ir naquele médico, ela pode até deixar de estudar naquela escola, mas ela não vai deixar de comer, né? Então foi Exatamente. nesse sentido que eu justamente busquei casando com toda essa oportunidade, com toda essa situação que eu tive que ir morar já na propriedade e lá atrás eu fiquei muito receoso, porque eu falei assim, meu Deus, como que vai ser isso? E eu posso te falar hoje, nossa, eu sinto muita falta, eu tô louco para voltar logo, porque eu quero entrar naquele ritmo, naquele aceleramento de novo, naquela, sabe, como a gente fala muito em casa. O que engorda os porcos são os olhos do dono, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto de estar acompanhando, eu gosto de estar sempre vendo tudo isso de perto. E eu acabei fazendo esse projeto pautado em algo que eu conheci lá atrás, como eu te falei, e assim, eu tenho uma carga de informação muito forte de um projeto que foi implementado lá atrás, como eu te falei, no Sebrae. Então, assim, chamava Projeto Mandala. Eu achava aquilo fantástico, que era a produção de peixe no meio, no centro, a água, verduras ao redor, insumos, adubo, minhoca, tudo eles produziam. Sabe? Então, assim, tinha essa implementação. E eu trouxe isso para mim. Então, hoje, lá em casa, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo colocar a minha propriedade como uma escola modelo, para que as pessoas possam ver que nós somos capazes de produzir, volto a falar para você, e algo que eu já comprei briga, algo que eu já discuti com a família, já discuti com grandes produtores rurais, é que eu sou um produtor rural, que eu sou a favor da reforma agrária, certo? Eu sou muito a favor da reforma agrária. Olha só. Então, assim, e de que forma que eu sou a favor da reforma agrária? Eu acredito que nós temos que ter o subsídio, sim, desses pequenos produtores, e que nós deixemos de ter essa cultura de que... Porque isso é uma cultura que foi implementado até tá, no Brasil. Os pequenos produtores beneficiados pela reforma agrária, eles, na verdade, eles buscam essas terras para comercializá-las, para vendê-las depois. E não é esse o intuito. Então, assim, eu sou da ideia de que a terra tem que ser ofertada através da reforma agrária, desde que ela seja do governo. Então, se o Richard quer produzir, o Richard vai entrar no cadastro e vai entrar naquela propriedade aonde o governo vai subsidiar para o Richard produzir algum tipo de alimento. O Sim. quê? Aí vai ficar a critério do governo fomentar isso. É uma discussão muito longa. Mas, de certa forma, o que eu quero mostrar hoje dentro da minha propriedade, quero cadastrar ela numa propriedade escola, para que as pessoas possam estar lá vendo a capacidade de produção. Hoje, para você ter uma noção, nós trabalhamos com 10 hectares só. Eu trabalho com 10 hectares em todo esse processo que eu estou falando para você. Eu crio porcos, carneiros, galinhas e gado. Tá? Então, assim, são piquetes irrigados, né? E, ao mesmo tempo, o que eu produzo lá dentro? Eu produzo a carne, eu produzo leite, eu produzo verduras, eu produzo os insumos para utilização própria, e agora eu comecei a produzir feno. Né? Então, Olha assim, que legal. como eu mexo com irrigação, eu também tenho a opção de enfenar, porque está sobrando capim, eu enfeno e comercializo esse feno. Sim. E como nós arrendamos o Sim. restante da propriedade para a lavoura, outro dia eu tive um feeling, porque me chamaram e falaram assim, você vai precisar fazer uma cerca viva para proteger a área da lavoura quando começar a gradiagem, para começar a proteger, para não vir aquela poeira, para não vir aquela química que eles passam na lavoura, né? E eu parei e fiquei pensando, eu falei, cara, o que eu vou plantar? E aí eu acabei procurando, estudando algumas oportunidades, algumas opções que eles ofereciam. Então a maioria das opções era umas plantas espinhentas, sabe, umas cercas vivas espinhentas,
Eu falei, não, eu vou plantar café. Então, eu estou fazendo agora a produção de café, eu estou começando a fazer a minha produção de mudas, onde eu vou plantar a cerca viva todinha de café. Olha Então, que legal. além de me proteger, proteger dos insumos, eu ainda quero produzir café. Então, Que assim, eu bacana. acho que, como eu falei para você, tudo é uma forma de que uma condição vai puxando a outra, né? Sim, E sim. aí a gente vai acabando Até, tornando. até Pode falar falar. para você, meu irmão trabalha com equipamentos voltados para produtores de café, né? O Roger que deve estar assistindo a gente aí agora. Ó. Depois eu vou colocar vocês em contato, então. Então, Ó, e você sabe tô que assim. indicando, mas eu não quero comissionamento, não. Não precisa me pagar comissão, não, viu? Falar pro Roger. Isso. Tem um Você sabe pessoal que aqui, quando. Frederico, tem um pessoal aqui perguntando se você. O AIP Design, a AIP Design, a sua produção é 100% orgânica? Eles estão perguntando. Do que você cem por produz? cento orgânico. Na- 100% Legal, orgânica. legal, bacana, bacana. Como eu falei para você, o milho que eu faço a ração para os meus porcos, né, os farelos, eles são produzidos dentro da propriedade, tá? É, os meus, hoje, com esse novo molde dos porcos, vou falar um pouquinho dos porcos. Com esse molde dos porcos, eu oferto para eles somente água potável, que antigamente se tinha aquele. Até eu tenho lá dentro de casa a bica d'água. Não sei se todo mundo conhece o que é bica d'água, que é aquele desvio de curso de água que passa dentro da casa. Então, assim, aquelas antigas propriedades, elas tinham aquele desvio de curso de algum rio, de alguma nascente e conduzia essa água e passava dentro da casa. Essas águas, elas eram utilizadas e aproveitadas também para abastecimento dos chiqueiros, abastecimento de todos os animais. Hoje, eu não uso mais, tá? Essa água eu não uso mais para abastecimento dos animais. Por quê? Porque a gente tem um controle até mesmo da água que é ofertado para os animais. Então, eu tenho um poço artesiano, um poço semi-artesiano. Né? Não sei Semi. se todo mundo sabe a diferença do artesiano para o semi-artesiano. Eu fui descobrir agora, 39 anos. O artesiano é quando você fura o poço e ele sobe a água em processo natural, sem utilização de mecanismo nenhum, sem bomba. Todo o poço que é furado, que é utilizado bomba para se puxar, é o semi-artesiano. Tá? Então, só um esclarecimento aí também. E aí eu acabei furando um poço justamente para que nós pudéssemos ter um controle do pH dessa água, um controle do que era ofertado para os nossos animais. Então, todos os meus animais hoje, eles não chegam mais na beira de rio, eles não chegam mais na beira das águas correntes. A gente tem uma proteção muito grande nesse sentido. Então, é oferecido água para eles através de pilhetas e para os porcos chega através da chupeta. Então, os porcos vão tomar água na chupetinha, tem as chupetas que eles tomam água. E como eu falei para você, todo a produção, seja de estrume, dos porcos, dos carneiros, do gado, até mesmo das galinhas, a gente utiliza dentro da propriedade. Então, da galinha vai para a horta, dos porcos vai para o pasto, dos carneiros vai para a pastagem, né? Deixa eu só ver quem estão me ligando aqui, Richard. Deixa eu só cancelar Fica essa tranquilo, fica ligação. tranquilo. Desculpa. E então, assim, a gente acaba respondendo a pergunta dele. Então, todo o nosso processo hoje é direcionado justamente para o meio orgânico, tá? A produção orgânica de alimentos. Então, assim, Olha que legal. eu até Bacana demais, tenho hein? eu até tenho alguns parênteses que eu falo em relação a orgânico, totalmente orgânico, 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 porque eu acho que precisa ser muito esclarecido isso para todos, porque as pessoas falam assim, eu vendo um produto orgânico. Só que, exemplo, eu não tenho um vermífugo hoje para dar para os meus animais orgânico. Então eu tenho que dar um vermífugo industrial. Então, de qualquer forma, né, é produzido em laboratório. De qualquer forma, então, assim, não são nenhum alimento hoje, no meu ponto de vista, é 100% orgânico. Tá? Então a gente tenta, da maior forma possível, colocar a alimentação,
todo a condução dos animais em processo orgânico. Mas eu preciso vermifugar, eu preciso mineralizar, né? Então, assim, todos os animais, eles precisam de minerais, né? Então, a gente tem algumas mudanças que a gente teve que implementar e teve que fazer. Então, quando fala-se para mim assim, não, meu alimento é 100% orgânico. O que eu posso falar para você de 100% orgânico que eu produzo é a verdura. Então, isso é 100% orgânico, porque eu não 100% passo nenhum orgânico. tipo de produto químico nelas. Inclusive, até a gente pulveriza as verduras com fumo. E o fumo é produzido, aquela planta, o fumo, onde a gente Sim. colhe e faz, né, a, a pulverização das verduras com o próprio fumo, né, Que contra bacana. formiga, contra alguns insetos e tal. Então, Não, assim, isso eu isso. posso falar que 100% é produzido. Agora, outros alimentos é impossível você produzir, porque você, como eu te Que falei, você bacana. precisa de, de utilizar De algum mecanismo Não orgânico, né? Não produzido em orgânico, laboratório. químico. Isso. Uhum. E teve muita resistência. Nós vamos entrar um pouco na parte social também, viu, galera? Que esse cara tem história para contar, hein? Precisávamos fazer umas 3, 4 lives aí para falar sobre toda a trajetória de vida dele. E teve muita resistência nesse retorno seu ao meio rural e da sua mãe, quando você começou a Teve, implementar essas ideias, sua mãe, meu, você tá teve, ficando teve. louco, Na porque verdade, você foi, você não. estudou e. Na verdade, começou assim. Na verdade, quando eu cheguei, nós fizemos um combinado, porque eu sempre falo que todo combinado não sai caro, né? Seja, Perfeito. eu ainda costumo dizer, contrato de aluguel e contrato de casamento, contrato de sociedade, é tudo igual, né? É, O que está ali é para os dois serem cumpridos, né? sim. Para as duas partes cumprirem, né? Qual é o Então, combinado, né, das coisas? quando eu cheguei lá, nós fizemos um combinado que eu cuidaria de toda a parte de produção, que eu faria algumas implementações, faria algumas mudanças, e que eu iria gerir todo esse processo. Ela catou, certo? A princípio, não, tudo bem, porque eu já estou velha, você vai. Só que nós temos aqueles princípios das culturas educacionais. Né? Os nossos pais tiveram um tipo de criação. Né? Então, quando ela começou a ver aquela coisa assim, muito agressiva e tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente começou a brigar muito. A gente começou a ter muita discussão, a gente começou a ter É, muito atrito sobre o que estava fazendo. A minha mãe é uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito preocupada com a questão financeira, né? Tipo, ela fala, mas como que nós vamos fazer isso? Mas como que... Então, assim, e eu já vou fazendo. Porque eu faço conta, se deu, deu, se não deu, vai também, e depois a gente colhe o resultado aí. foi Né? resolve, né? E, ao mesmo tempo, é, eu comecei a fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Tudo, tudo, tudo. Eu tive um primeiro problema que foi com a nossa mão de obra. Quando eu cheguei lá, a turma me olhava e falava assim: o que esse guri da cidade veio fazer aqui? Né? Esse guri não sabe nada, esse guri não entende nada. Mas, uma coisa que eu sempre falo, Richard, Os nós nunca funcionários da sabemos nada. fazenda. Os funcionários da fazenda, você diz, Isso. né? É. Olha. E nós nunca sabemos nada. Eu acho que assim, a cada dia a gente vai aprendendo algo mais, algo É diferente, verdade. algo de outra forma. Desde que nós estejamos abertos a novos moldes, a novas implementações, a gente sempre está num ritmo de aprendizagem. Né? Então, eu acabei aprendendo a forma com que eles conduziam, tentando implementar a minha forma, né, uma forma diferenciada de inovação, e acabou que não foi acatado. Né, e começaram a pedir as contas. Né? Então sai um, entra outro, sai um, fica um mês, sai outro, vai aquele movimento, e eu acabei ficando. E aí veio essa pandemia. Nesse período, ainda teve esse cargo dessa pandemia. Eu fiquei sozinho, sem ninguém dentro da propriedade. Eu tendo que fazer Nossa. tudo sozinho. Então, assim, eu acordo às 4h40 da manhã, 8 horas da noite eu tô
dormindo, como a gente se diz, dormindo com as galinhas. A hora que as galinhas sobem no puleiro para dormir, eu já estou deitando na cama também, né? Porque você está morto, né? Você está cansado, e eu acabei criando um problema para mim, porque eu acabei também entrando numa bolha e desenvolvendo um processo, um quadro depressivo. Por quê? Porque assim, é um ritmo. Você tem uma implementação de um ritmo, você está implementando um novo projeto, você começa a se frustrar que aquilo não está dando certo. De repente você quer mostrar que vai dar certo. Eu sou assim, eu não quero dar o braço a torcer, porque para eu entrar no negócio, eu primeiro vou estudar, vou avaliar, vou medir, fazer as minhas medições, vou tabular dados, né, fazer todo o processo, se é apto ou não, se é rentável ou não, para depois eu entrar. Como eu entrei, eu falava, poxa, eu investi. Poxa, eu dispus de. Eu estou mostrando para minha mãe, eu falei uma coisa para ela, brigamos e agora eu vou pular fora do barco. Não. E eu acabei entrando nessa sozinho. E sempre tentando arrumar mão de obra, sempre, né, que é uma dificuldade muito grande hoje para a gente. A gente não consegue. Tá? No meio rural, as pessoas falam assim: ir para a fazenda, que vida maravilhosa que você tem. Não, Mas ninguém mesmo com imagina o que a gente passa. Ô Frederico, mas mesmo com a inovação, com a tecnologia, porque o Brasil deu um salto aí em tecnologia, né, na questão agro, né? Acontece, eu vou contar uma história, fazer uma A peça para gente, a você. gente vê aqueles caminhões gigantes, aquelas colheitadeiras com ar-condicionado. Você vê pela Para TV, você isso tem até precisa de vontade de ficar lá, capacitação. né? É, Para isso precisa de capacitação, né? isso. O pessoal da lavoura, lá de casa, eles acabaram também com essa dificuldade de mão de obra. Nós levamos um processo, a solicitação de um curso. Nós levamos para a cidadezinha próxima lá de casa um curso de capacitação para essa mão de obra, para mexer com esses maquinários. E o que aconteceu? Foi pago um instrutor, foi pago todo o administrador, o local foi cedido até pelo município, pela gente mesmo, e não teve escrito. Nossa, que E não teve pena. escrito. E aí eu fiquei indignado com aquilo, porque como eu sou uma pessoa, né, bastante acelerada, eu acabei indo buscar para saber como estava sendo o turnover, né, do mercado de forma ampla. Como eu vim do mercado imobiliário, como eu vim do mercado financeiro, eu comecei a ligar para essas pessoas e perguntar quanto é que era o salário deles, certo? Quanto é que você ganha? E aí eu lembro que eu liguei para a minha gerente do banco e falei para ela, porque eu já conhecia há muitos anos, e eu falei para ela, Vanessa, quanto tempo de banco você tem? Ela falou, 15 anos. Eu falei, quanto é que está o seu salário? Quando ela me falou o salário dela, eu assustei, porque eu falei, cara, é uma pessoa graduada, é uma pessoa com alto índice de profissionalização, porque sempre tem que estar buscando, Sim. né, se profissionalizar mais, conhecer pós-graduações e etc, etc. E aí eu olhei para o meu mercado e vi pessoas ignorantes, sem nível de instrução, certo? Nenhum, com a oportunidade de ganhar o que uma gerente do banco com 15 anos de casa estava ganhando, certo? E a gente não ter nem interesse dessas pessoas para se profissionalizar. Então é um grande problema que a gente enfrenta no campo, é isso. E as pessoas têm uma cultura de dizer o seguinte, o alimento está caro. Sim, o alimento está caro, subiu muito o alimento, mas nós temos várias vertentes para que isso possa ter projetado essa alta, certo? Exatamente. Hoje nós temos o clima, a interferência do clima, nós temos a interferência da demanda, que está muito alta em relação ao alimento, principalmente aos grãos brasileiros, tá? E assim, a gente não tem mão de obra. Mão de obra, Então né? como é que eu vou produzir? Como é É. que eu consigo produzir? Eu não consigo produzir, certo? Então, mão de obra qualificada, né? Como você sabe, falar um pouco da E-Social agora, né? A E-Social é uma empresa que é a porta de entrada para as famílias em situação de risco e vulnerabilidade terem aí avanços e não ficarem tão dependentes do governo, assim, no que tange as políticas de geração de renda e emprego, não é? E aí ela é a porta de entrada, porque tem o cadastro único, que é a Casa do Futuro, né? Que é a única casa sobre rodas do Brasil para atendimento social humanizado. E tem também a porta de Fantástico o saída que projeto. seriam as condicionalidades, né? Porque as pessoas, a Tá. partir do momento que elas têm o cadastro único do governo federal,
elas têm a necessidade de quê? De desenvolver, o governo quer investir nelas, né? Na qualificação profissional. E nós vemos a dificuldade que é das pessoas. Ah, começou o curso voltado para corte de cabelo, né? Que são cursos rápidos para que a pessoa ela gere renda, né, imediata. Porque não pode ficar ali um ano fazendo curso para só depois passar a gerar renda, né? E aí nós vemos a dificuldade dos técnicos da ciência social de falar, olha, vem fazer esse curso, faça esse curso aqui de elétrica residencial e tudo mais, né? E nesse caso as mulheres estão de parabéns, viu, Frederico? Porque as mulheres elas vão e além delas, eu estava falando isso numa reunião agora há pouco, né? Elas não têm vergonha de pedir ajuda. Ah, faltou arroz ou feijão em casa, ela vai lá na assistência social, não conhece ninguém, vai, bate na porta, preciso de ajuda. O homem já fica em casa, travado ali, né? Ah, que vergonha, falar que eu perdi meu emprego, falar que eu estou passando por dificuldade, né? E na verdade não tem que ter vergonha, porque é uma política pública que é direito de todos nós, não sabemos o dia de amanhã, né? De todo mundo. E aí nessa situação nós vemos a mesma coisa que você. A dificuldade, existe mão de obra, sim, só que existe a dificuldade das pessoas se qualificarem, elas não pensarem aí dentro da sua própria caixinha, da sua própria casinha, como queiram chamar. Elas se reinventarem e se aprimorarem, né, mesmo, para quando vai procurar um trabalho, eu sei fazer isso, eu sei fazer. Eu acho que é uma dificuldade. Então, só fazendo esse ajuste aí. Seria mão de obra qualificada. O que você acha disso? Então, o Richard, como eu falei para você, eu acho que todos nós somos dignos de termos a oportunidade de conhecer e aprender, né? As oportunidades, eu acredito que são oferecidas, tá? Existem vários mecanismos hoje. Nós temos vários mecanismos que oferecem a capacitação de profissionais para todos os âmbitos, né? Mas como é que está o interesse das pessoas? Porque o que eu vejo, e eu falo pela minha turma, o interesse das pessoas é simplesmente hoje pela rede social. É simplesmente, eu tenho dentro da minha propriedade gente que eu falo assim, vem cá, deixa eu te explicar sobre a galinha que eu estava te contando aquela hora. Porque eu acabei fazendo o cruzamento de duas raças de galinha para produzir tamanho e carne. E eu descobri que essas galinhas brancas lá, de granja, elas não são ofertado hormônios para elas. Elas são modificadas geneticamente. Então elas já nascem com essa modificação genética para que elas desenvolvam e cresçam muito rápido. Então eu acabei utilizando esse frango com o outro grandão para a gente produzir um frango de carne, de porte e carne, né? Que isso eu comercializo. E eu fui tentar explicar isso para minha turma. Eu falando com eles, a turma no celular, né? E aquilo você acaba ficando, poxa, né? Você está mostrando Ditado, algo né? que de repente possa ter de interesse até para ele. Porque assim, a forma que eu penso, tudo que há de produção de grande escala e de interesse do funcionário dentro do prospecto do patrão, eu vejo que ele tem, como eu sempre fui empregado, e sempre, como eu falei para você, por que você está aqui buscando esse processo seletivo dessa empresa? Pelo salário. Então, os meus empregados, eu gosto que eles também falam para mim, eu quero salário, mas aí eu vou dizer, eu quero produção, né? Então, assim, vamos produzir, vamos trabalhar no processo de comissionamento, né? No perfil de comissionado, então fixo mais comissão. Então, assim, porque isso também alegra, dá um up, né, na vida deles. Mas eles não têm interesse. Tá? É muito difícil. É muito difícil. E quando você fala de responsabilidade social, um dos meus prospectos na responsabilidade social, como agora eu estava falando para você, eu estou fazendo numa pequena área uma alta performance de produção, eu quero poder levar isso para pequenos produtores. Eu quero levar isso para aquelas pessoas que têm um interesse. Eu acho que isso é uma forma de que eu posso socialmente oferecer, contribuir para a sociedade. Então, é algo que eu estava falando esses dias. Eu comprei bastante tubete. O que é o tubete? É aquele tubinho que você produz a muda. Então, como eu estou produzindo a minha muda de café, eu quero ofertar essa muda de café também para essas pessoas que têm o interesse de fazerem essa produção.
Você entendeu? Então, assim, quando eu falo da minha propriedade ser uma escola, um modelo, uma escola modelo, é justamente Legal. para isso, para que a gente possa levar para as pessoas. Porque, assim, o que acontece? As pessoas têm uma mania de falar assim: ah, eu ajudo o projeto, eu participo de projeto social. Todo mês Sim. interfonam aqui na minha casa e eu dou R$ 20 para É, aquela instituição que lida com câncer. Ah, isso para mim é sim. responsabilidade social. Para mim, não. Para mim, a responsabilidade social hoje, né, de uma forma ampla falando, é até mesmo você oferecer não só o recurso financeiro, mas você oferecer até mesmo ouvidos para escutar. Porque nós estamos atravessando uma fase da vida de todo mundo com essa pandemia, de que as pessoas estão necessitando de serem ouvidas, necessitando de terem alguém para conversar, necessitando de ter alguém para falar o que elas de repente queiram ouvir. Então as pessoas nesse Sim. momento, por mais que estejam trabalhando, mas trabalhando no molde home office, as crianças estudando em casa, assim, foi uma agressão muito grande para essas pessoas. E como falei para você ali atrás, estava contando, eu fiquei sozinho dentro da propriedade, eu acabei surtando, certo? Eu acabei tendo um surto assim, sabe? E de parar tudo, jogar a toalha e chorar mesmo, e falar assim: não quero mais, não quero, não aguento mais isso. E eu sempre falo que todos nós deveríamos fazer esse investimento consigo mesmo, que é a chamada terapia, né? Terapia. Então, eu faço esse investimento comigo. E eu acabei, numa dessas terapias, eu falando para minha terapeuta, eu falei: não aguento mais. Eu tô surtado, eu não aguento mais, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais ficar sozinho aqui, eu quero ir embora pra cidade, eu quero ver gente, se eu pegar esse Covid, dane-se, eu vou morrer mesmo, e eu já tava assim. Pelo E amor de aí ela falou Deus. pra mim, e aí ela falou para mim assim: mas o que tá acontecendo? Eu falei: eu não aguento mais ficar sozinho. Eu não aguento mais ficar aqui sozinho. Eu não aguento mais ter que acordar aquele ritmo, aquela mesma coisa todo dia, aquela mesmice, aquela situação, e parece que a coisa não tá andando. E eu me sinto muito sozinho, eu falei para ela. Ela virou e falou assim: mas você não tá sozinho, tanto de coisa que tem ao seu redor, tanto de bicho. É. Aí eu virei e falei para ela: ah, tá. E aí eu vou conversar com as galinhas? Ela falou assim: faça isso. Faz um show com as galinhas, canta para elas. E aí foi que eu fiz um vídeo. Se você olhar na minha rede social, tem um vídeo. Logo no começo eu fiz um vídeo dançando para cavalo, depois eu fiz um vídeo cantando para as galinhas, né? E aí isso começou a ter uma repercussão muito positiva, porque as pessoas começaram a me cobrar, falaram: ô, e aí, qual vai ser o próximo vídeo? E É. aí, um dia eu acabei postando uma mensagem reflexiva, Que né? é o que eu ia E isso acabou perguntar também, viu, puxando. gente? Pessoal, se todo sábado nós tivéssemos pessoas que nem o Frederico aqui, seria maravilhoso, porque ele vai. Eu ia perguntar sobre isso também. Em que momento que você resolve usar suas mídias sociais para começar a levar mensagens, né? Tem aquela mensagem, bom dia, tudo... a mensagem... Então, eu acho que assim, cada mensagens um tem o seu positivas, marketing, viu? E quem tiver cada um tem aqui, o seu marketing próprio. e quem estiver por aqui, Cada um, acessem, né? Fred Paniago, porque ele tem as mensagens todos os dias, mensagens positivas, as que todos dancinhas com as nós, galinhas, o show, as né? porque todos nós, principalmente nesse momento pandêmico, nós estamos carentes dessas conversas, dessas falas que servem pra gente, essas mensagens que nos motivam, né? E ele tem feito esse trabalho. Então, em que momento que você começou? Já que você antecipou a minha pergunta. Foi nesse momento, sabe, Richard? Foi nesse Nesse momento momento. de surto mesmo próprio meu. E aí, num bate-papo, né, na terapia, eu acabei, falei: ah, então tá bom. Tudo que você fala para alguém, você tem que saber a forma que você vai falar, porque a pessoa tem a sua forma de interpretar, né? Sim, sim. E aí eu acabei fazendo esses primeiros vídeos, né, dançando para cavalo, depois dançando, cantando para galinha, e aí eu acabei postando uma mensagem de reflexão. Acabei postando algumas alfinetadas que foram direcionadas mesmo para algumas pessoas, e isso começou a ter uma reflexão. Em determinado momento, começaram a me cobrar. Escuta, você não vai postar nenhuma mensagem? E como eu te falei, cada um tem seu marketing próprio, né? Sim, claro. Eu, por ter essa voz, né,
E às vezes fala, quando fala mais baixo, fala mais grosso, fala assim, e o É, bom dia, né? é, Aquela coisa entusiasta, né? De entusiasmo, né? Transmissão de entusiasmo para as pessoas. sim. Eu falei, cara, acho que está na hora de eu também começar a oferecer. Porque eu já, e eu sou muito reflexivo. Às vezes trabalhando, porque quando eu estou trabalhando você fica muito sozinho, você se fecha naquela sua bolha e você começa a trabalhar os seus pensamentos, né? Algumas pessoas pensam nas contas que tem para pagar. Ah, eu já nem me preocupo com isso, eu já penso o que eu vou fazer. Sim, sim. O não a gente já tem, sempre. Então a gente Já tem que trabalhar temos pelo o não, sim, né? né? Sim. É. E aí foi quando eu parei para pensar um dia e falei assim, cara, eu já precisei. Eu já precisei muito de ajuda. Eu já precisei muito de escutar alguém me falar algo que eu quisesse escutar para levantar minha autoestima, para me levantar meu astral, né? Sim. Eu tive um processo depressivo muito pesado em 2016, quando eu me separei da mãe da minha filha. E aí, para mim, foi uma descoberta de uma vida nova. Então, assim, eu não tive isso lá naquele momento. Só que eu, naquele momento, eu encontrei uma pessoa na rede social. Eu acredito que todo mundo deva conhecer a figura, porque é famosíssimo, chama Rafael Luckmann. Ele é de Fernandópolis, né? E naquele momento, o que ele fazia? Ele tinha uma bis, que essa bis vivia dando pau com ele no meio da rua, e ele levava o cachorro dele para fazer as necessidades na rua, e o cachorro aprontava todas. E eu ficava cuidando, eu falava, cara, eu vou ficar cuidando na hora que esse cara postar, porque era a hora que eu saía da minha bolha, era a hora que eu dava risada, Sim. era a hora que me dava vontade de levantar, tomar banho. Olha só. Então, eu falei, cara, eu vou partir para esse foco. Eu acho que as pessoas nesse momento precisam escutar. E aí eu comecei a Do ter mesmo cobrança. jeito que, sim, do mesmo jeito que ele estava te ajudando ali, você queria ajudar outras pessoas também e Hoje, utilizar a hoje eu internet. falei, hoje eu falei assim, eu preciso de certa forma também oferecer algo que a gente tem sobrando, né? Hoje eu tenho uma autoestima muito elevada, eu tenho hoje eu estou assim outra pessoa extremamente assim, eu sou muito feliz com a minha rotina, com o meu cotidiano. Me perguntaram esses dias assim, como é que você lida com a idade? Puta, eu estou super satisfeito com a minha idade, eu acho que eu estou super preparado para envelhecer, por quê? Porque cada dia que passa, eu vou descobrindo que eu amadureci, eu vou descobrindo a tal da maturidade. Então você acaba desligando de algumas coisas que antigamente eu ficaria nervoso, estressado, puto, e hoje não. Então, assim, É, hoje realmente a gente começa a dar valor. E, é. e eu acabei pegando o Covid, sabe, o Richard? E no momento que eu tive a Covid, eu fiquei muito assustado, porque não é só o problema da doença em si, mas também o preparo psicológico para O que você possa psicológico. lidar com essa doença. É porque é algo Então, novo, assim, eu né? não tive preparo. Eu não tive preparo psicológico para essa doença. Então, Sim. assim, eu passei 8 dias, foram 8 dias que eu passei sem dormir. Que eu ficava assim, amanhã eu estou no dia tal, amanhã o meu quadro pode ser que evolua para uma intubação, amanhã pode ser que eu já tenha comprometimento pulmonar, amanhã pode ser que eu tenha comprometimento disso. Então, assim, tudo isso eu usei a meu favor para que eu pudesse tirar de letra outras situações. Às vezes a gente reclama de alguma coisa e tal. E foi nesse sentido que eu comecei a fazer as mensagens, tá? E postar as mensagens. Ah, legal. Bacana. Bacana. Frederico, você fala pouco. O nosso time aí, a gente já excedeu em 7 minutos já. Tá certo que nós tivemos aí um delay aí do início, né? Que a gente não estava se encontrando aí na internet. Eu Não, quero agradecer tranquilo. demais você, viu, da sua participação e mostrar esse agro, esse novo, né? O jovem retornando aí para o agronegócio e trabalhando aí para que as produções brasileiras aumentem, mas que essas produções também elas fiquem, sejam prioritárias aqui para o nosso país, que nós não fiquemos assim secundários nesse processo mercadológico aí, né? Que essa produção ela fique Para isso, prioritariamente conosco para depois seguirem para
os outros países, né? Porque hoje o que a gente está vendo, tá caro tal coisa, mas porque a produção quase não tem. Meu, mas aqui em Cotia, eu, né, moro em Cotia, aqui em Cotia isso é produzido, mas por quê? Não, porque daqui de Cotia vai para outro país, vai lá para a Alemanha. Depois, o que sobra, tantos por cento, vem para a gente. Então, acho que isso é fundamental que tenha também uma política para pensar nisso, né? Tem algumas pessoas E eu quero deixar aberto. colaborando conosco aqui. Deixa eu falar agora, meu. Deixa. Vai lá. Tem algumas pessoas aqui colaborando, a Ellen Garbes mesmo, ela comentou que você está certíssimo nessa deficiência de RH, de pessoas aí para trabalharem no agro, é uma dificuldade que todos têm. Ela vivenciou um pouco isso lá na região de Bauru, eu li aqui. Maria Helena Donati, grande Maria Helena, essa assistente social maravilhosa aí de Itu, comentou agora que a questão da capacitação profissional é uma política pública importantíssima, né, para desenvolver essas famílias, para fazer, mesmo tendo esse desinteresse, de certa forma, por parte da população, né? Mas assim, a gente não pode pensar naqueles que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tem que pensar naqueles como você que querem sair dessa casinha, dessa caixinha, expandir, crescer, vencer, como todos nós, né? E para isso, E né? assim, só fazendo um apenso também. Sim. Só fazendo um apenso, porque assim, as pessoas falam muito do poder público, mas o que elas oferecem também para a sociedade? Então é nesse sentido que eu acho que a gente deve direcionar. Maravilha, maravilha. E assim, até eu trouxe a sua história, né, que é uma história, né, de superação sobre todas as óticas, porque você mesmo sendo um menino de uma família abastada, né, uma família de referência aí no estado de lá no estado de Mato Grosso do Sul, porque você está no Paraná essa semana, buscou trabalhar e se desenvolver. Não, eu quero vencer, eu quero ir atrás. Isso também é mérito da sua mãe. Tem uma situação, uma parte aí da sua história, que você mandou o briefing para mim, que você não comentou, mas é importantíssimo. Sua mãe poderia ter ficado naquele sofrimento, né? A perda de 2 filhas, né? Você também naquela situação toda de sofrimento, do luto. Não, terminou o luto, é necessário, mas terminou o luto, o que vocês fizeram? Vocês foram ajudar, que você é uma pessoa tão imensa em propósito que você não quis comentar até aqui. Mas vocês partiram, você e sua família, e sua mãe, vocês partiram o quê? Para ajudar outras pessoas, tanto é que vocês são um dos fundadores aí de um projeto maravilhoso que cuida das crianças, né, com câncer, que apoia essas famílias que muitas vezes não têm condição ali de fortalecer o tratamento dessas crianças, e vocês criaram aí, se engajaram, se uniram a outros empresários, outros empreendedores e foram ajudar aí lá no Mato Grosso do Sul. Então isso é formidável, por isso que eu quis estar com você nesse dia, né, fica aí a nossa gratidão pela colaboração de você, a colaboração sua, a colaboração da sua mãe também, que já que você é esse cara forte, sua mãe é imensa em propósito também, eu estendo a ela o elogio. E agradecer Obrigado. a todo mundo que está aqui, agradecer a Lúcia Maff também de Mairiporã. Lúcia Maff é aquela mãezona, né, que tem um coração imenso, que faz muito pelo social lá de Mairiporã também. Ana Karen também, essa pessoa maravilhosa em propósitos, ela briga com a gente que eu falo Ana Karim, mas não é Ana Karim, que ela até esteve aqui conosco. Mas como nós fomos apresentados por uma amiga nossa, que foi a consuleza da Turquia no Brasil aqui, inclusive, e quando fala do nome dela, fala Ana Karim, acentua, né? Aí ficou Ana Karim, mas é Ana Karen. Ana Karen, um beijão também, que presta esse trabalho maravilhoso. Essa semana nós estivemos juntos lá na Fundação Padre Anchieta, né? A TV Cultura, foi maravilhoso, tudo lá, foi bênçãos de Deus, a gente está muito feliz mesmo. E galera, para todos que estão aqui, espero que vocês tenham gostado demais dessa live. Trouxe esse garoto aí de 39 anos, que é uma história. Eu quero que você continue nesse propósito de se desenvolver, se autodesenvolver e fazer com que outras pessoas também se desenvolvam. Então, continue apostando na sua equipe. Aliás, falando em equipe, aproveitar que eu não falei na live inteira, hein, Frederico? A minha gratidão à minha equipe de trabalho, que hoje todos estão lá em Campo Limpo Paulista, discutindo sobre as políticas públicas para assistência social. Então, nós estamos mediando lá uma Conferência Municipal da Assistência Social em Campo Limpo Paulista. Então, Mara, Rejane, a galera toda, Adriano,
Vitor. Pessoal, muito obrigado mesmo. E assim, continue acreditando, Frederico, nas pessoas, porque tem aqueles que vão, né, ficar meio assim. Eu também sou meio agitado, viu, nas ideias e pensar em coisas novas. Tem pessoas que vão ter aquela resistência, mas tem pessoas que vão falar: poxa vida, não é aquilo que ele está falando, isso procede, isso é legal? Então pega aquilo como oportunidade e soma você e vai que vai. Com certeza, viu? Parabéns pela sua Obrigado pela história. oportunidade. Parabéns Muito pela sua obrigado pela história. oportunidade. E eu quero, como eu ia te cortar um pouquinho atrás, eu quero deixar aqui de portas abertas a minha casa, até mesmo para todos os projetos sociais que sejam ligados ao campo, tá? Para que a gente possa, de repente, juntos, estarmos fomentando, direcionando pequenos produtores que precisem e necessitem de apoio, ajuda e até mesmo orientação para, de repente, estar desenvolvendo esse mesmo projeto que a gente tem de autossustentabilidade. Tá? Com certeza, com certeza. Vamos de repente trocar figurinhas aí. Quem sabe a gente possa fazer algo juntos aí. Galera do Recife, ó, Ney, galera do Recife, um beijão. Ayhan Charlar, esse grande amigo, esse grande irmão, que inclusive ele que criou o design da primeira Casa do Futuro. Nossa, um abração também diretamente Legal. da Turquia. Pessoal todo, Bauru, Itu, todo mundo aí, ó. Tem o Mikael também, que é aí do Mato Grosso do Sul. Um abraço, Mikael. Gente, quero te agradecer então, Frederico. A sua história realmente é uma história que desperta talentos e transforma vidas. E muito obrigado pela sua disposição, a Obrigado sua a vocês. disponibilidade em ajudar. Eu sei que você tinha uma prova hoje, que esse cara, além de fazer tudo isso, ele ainda faz. Como que é a prova que você faz? A prova de tambor, é isso? Não, é uma modalidade equestre chamada run short. Tá? Hoje está Ah, tendo um campeonato nacional, né? São todos os competidores a nível Brasil, em Araçatuba. Né? olha só. E aí acabou que eu tive um imprevisto e acabei não indo. E priorizou a gente aqui. Muito obrigado mesmo, viu, Frederico? Um grande. Ah, Dona Maraia, Obrigadão. diretamente lá de Cotia, também, Dona Maraia. Um beijão, Dona Maraia. Frederico, muito obrigado mesmo. E, gente, sábado Valeu, que vem, Richard. às 11 horas da manhã, estaremos juntos em mais uma live do Grupo E-Social sobre o despertar de talentos e transformação de vidas. Até mais. Frederico, um grande abraço. Pessoal, bom sábado, feliz sábado para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia! Bom dia, isso mesmo.